Bom, então quando anunciei o quadro macroeconómico do PSD para os próximos 4 anos, deixei claro o primeiro objetivo de qualquer programa económico do PSD, que é ter uma economia capaz de criar melhor emprego e capaz de pagar melhores salários. É isto que todos pretendemos e é isto que um governo tem de conseguir para Portugal. Para isso, é preciso naturalmente apoiar as empresas e principalmente as empresas que exportam e as empresas que investem. São essas empresas, designadamente as pequenas e médias empresas, que podem criar a riqueza necessária para que Portugal esteja em condições de dar melhores empregos às pessoas e pagar melhores salários às pessoas. Disse também nessa altura que o crescimento previsto no nosso quadro macroeconómico tinha naturalmente as margens orçamentais que qualquer crescimento consegue e que uma parte dessa margem orçamental ia para a redução da carga fiscal. Porque a carga fiscal em Portugal atingiu, com a governação do Partido Socialista, o máximo de toda a história de Portugal. Nunca os portugueses pagaram tantos impostos como pagam hoje em dia com a governação do PS. Aquilo que eu disse é que em 2023, no fim da legislatura, a carga fiscal, que hoje representa 34,9% do produto, irá representar apenas 33,3% do produto. Isto, traduzido em dinheiro, quer dizer que o Estado irá cobrar de impostos aos portugueses em 2023 menos 3,7 mil milhões de euros de impostos do que cobrará o PS ao manter a carga fiscal nos 34,9%. Então, se a carga fiscal vai baixar, fica agora por dizer, que é o que eu vou fazer, onde é que a carga fiscal vai baixar. Acabei de dizer há bocado que é fundamental apoiar as empresas, designadamente as empresas exportadoras e as empresas que investem. E por isso, a medida mais relevante para atingirmos esse objetivo de apoio às empresas, de criação de uma economia mais forte, será a redução gradual da taxa de IRC em 4 pontos percentuais durante a legislatura. Ela hoje é de 21%, passará para 19% em 2020 e para 17% em 2021. Esta redução gradual da taxa de IRC representa que iremos cobrar menos 1.600 milhões de euros de IRC às empresas. É este o custo fiscal da medida. Depois iremos ter uma série de medidas em sede de IRC e todas essas medidas que estão elencadas nos documentos que foram distribuídos, todas essas medidas poderão ser calibradas até um montante máximo de 300 milhões de euros. O alargamento da aplicação da taxa reduzida do IRC, por exemplo, a revisão dos benefícios fiscais e das isenções fiscais para as empresas, destinadas às empresas que investem e que exportam, por exemplo, o regime de dedução de lucros retidos e reinvestidos, ou seja, o premiarmos as empresas que não distribuem os lucros, que deixam os lucros, ficar os lucros na esfera da empresa e na esfera da produção. Por exemplo, o alargamento do prazo de reporte de prejuízos para 10 anos, ou seja, uma empresa que tenha prejuízos pode deduzi-los em lucros futuros durante 10 anos, portanto, o alargamento do tempo, o reforço do regime fiscal de patentes e inovações, portanto, uma série de pequenas medidas que, no seu conjunto, visam ajudar as empresas e que podem ir até 300 milhões de euros de quebra de receita fiscal em sede da nossa política para as empresas. E um ponto muito importante, que é esse último ponto que está aí no fim, todos os benefícios fiscais, tudo isto que nós possamos fazer pelas empresas,
para as empresas do interior será majorado. Portanto, qualquer medida com um dado impacto no litoral terá de ser majorada para efeitos do interior. Depois temos medidas também para aliviar a carga fiscal sobre as famílias. Esta, a mais relevante e mais forte, é sobre as empresas, mas temos também sobre as famílias. E no quadro das famílias, a estratégia é reforçar a classe média, na exata medida em que, se nós formos sérios, foi a classe média que mais sofreu com os cortes da Troika. Foi aí que se situaram os principais sacrifícios. A primeira medida, em sede de IVA, não é só para a classe média, é para todos, mas também, naturalmente, para a classe média, é a redução da taxa de IVA sobre o preço do gás e da eletricidade para uso doméstico de 23% para 6%. Hoje, a taxa de IVA sobre o gás e sobre a eletricidade é de 23%. Se o PSD ganhar as eleições, ela reduz-se de 23% para 6%, ou seja, menos 17% de IVA. Menos 17% de IVA significa que o consumidor vai ter uma redução do preço de 14%. Portanto, pela via fiscal, uma redução de 14% no preço do gás e da eletricidade, uma vez que Portugal é dos países que têm energia, dos países da União Europeia com a energia mais cara, e que todos sabemos também aquilo que chamamos a pobreza energética, em que há muitas pessoas, particularmente idosos, com reformas baixas, que durante o inverno não têm sequer o dinheiro necessário para se aquecerem. Esta medida vale, em termos fiscais, 500 milhões de euros. Portanto, implica uma cobrança de impostos inferior em 500 milhões de euros por ano. Há depois algumas medidas também em sede de IVA para as empresas, como seja o alargamento do regime do IVA de caixa, que no máximo pode ir para volumes de negócios até 2 milhões de euros, porque a Comunidade Europeia, a União Europeia, não permite mais do que isso, e nós pretendemos ir pelo menos até aí, portanto, para as empresas que faturam menos de 2 milhões de euros. Mais do que isso não é possível na Comunidade, na União Europeia. O alargamento para 1 milhão de euros de faturação do regime do IVA trimestral, neste momento é de 650, e algum alargamento no prazo de pagamento do IVA. Isto são medidas em sede de IVA para as empresas. A primeira, a mais forte, a mais emblemática, a mais transversal, é naturalmente para as famílias. Mas também para as famílias, e fundamentalmente aqui, muito marcadamente na questão da classe média, a redução das taxas de IRS nos escalões intermédios. O aumento das deduções das despesas com a educação também em sede de IRS. Portanto, as despesas de educação que se deduzem no IRS terão um plafond maior e as taxas intermédias da tabela do IRS serão reduzidas de modo a baixar o IRS que as pessoas têm de pagar sobre os seus rendimentos. E ainda um incentivo fiscal à poupança das famílias. O IRS poderá baixar, tudo isto que eu estou a dizer, até ao montante de 1.200 milhões de euros. Portanto, estas medidas terão de ser calibradas de tal forma que a perda de receita fiscal por força desta medida não ultrapasse os 1.200 milhões de euros no ano de cruzeiro, que é o ano 2023. Em sede de IMI, iremos reduzir a taxa mínima de IMI, que hoje é de 0,3 para 0,25, e iremos eliminar o adicional ao IMI, conhecido como o Imposto Mortágua. O imposto, o denominado Imposto Mortágua, vale cerca de 100 milhões de euros.
A redução da taxa mínima de IMI de 0,3 para 0,25 é impossível quantificar, na exata medida que as câmaras municipais, as que quiserem podem reduzir, as que não quiserem não reduzem. Portanto, essa diminuição de imposto vai depender de Câmara para Câmara, as que vão aplicar e as que não vão aplicar, e podem aplicar 0,29, 0,26, 0,27, podem aplicar até 0,25. Portanto, aí é uma redução de impostos que estará na esfera municipal. O adicional ao IMI, o tal denominado imposto de morta-água, é aliás um imposto municipal, que eu sempre tive dúvidas sobre a sua legalidade, é um imposto municipal que na prática o adicional depois vai para o Estado, quando, se é municipal, devia ficar nos municípios. Se somarem aquilo que eu acabo de referir, 1.600 milhões de euros pela taxa de IRC, 300 milhões pelas outras medidas ligadas ao IRC, mais o custo do IVA, mais as medidas de IRC, mais as de IMI, dão os 3,7 mil milhões de euros que eu tive oportunidade de referir quando anunciei o quadro macroeconómico. Volto a referir uma coisa que é importante para quem não domina estas questões das finanças públicas e da economia e que é muito relevante. Ninguém está a dizer que a receita fiscal vai descer. A receita fiscal vai subir, porque a receita fiscal sobe por via do crescimento económico. Se há mais transações, cobra-se mais IVA porque a economia cresceu. Se há mais rendimentos, cobra-se mais IRS e mais IRC. Aquilo que nós estamos a dizer é que esse aumento de receita fiscal não vai ser todo utilizado e nós vamos baixar a carga fiscal, que é aquilo que os portugueses pagariam caso o PS ganhasse as eleições e viesse a governar. Relativamente ao cenário que o PS tem apresentado, e o Sr. Primeiro-Ministro já foi muito claro e disse: connosco a carga fiscal não baixa, nós dizemos connosco a carga fiscal baixa e agora dizemos nesta proporção, que é aquilo que a economia permite. Até há uma semana atrás o quadro não estava fechado, só dizia que iria fazer o esforço necessário para a carga fiscal baixar, já que ela atingiu o máximo de sempre. Hoje está devidamente medido e podemos quantificar desta forma num cenário razoavelmente prudente. Portanto, estamos perante uma opção política, ou gastar mais ou cobrar menos impostos face àquilo que é a situação da economia. A nossa opção é, na parte que são as margens orçamentais, uma parte dela dedicar à redução da carga fiscal. Pode, com certeza. As propostas para menos impostos para as famílias em relação à redução das taxas dos escalões intermédios de IRS, eu queria tentar perceber exatamente quais são os patamares dos escalões que o PSD pretende mexer. Pois isso é exatamente o que eu disse há bocado. Nós vamos calibrar a tabela do IRS de tal maneira que a perda de receita, aquilo que as pessoas vão pagar a menos de impostos, não ultrapasse os 1.200 milhões de euros. A forma como vamos fazer, neste momento só estamos em condições de dizer que será nos escalões intermédios. Daí eu dizer que é mais dirigida à classe média do que naturalmente à classe alta ou à classe mais baixa. Já consegue dizer quais são passivos escalões intermédios? Estamos a falar... São os intermédios, são os que são do meio. Mas estão agora inalterados, portanto. Os que existem agora serão ajustados de maneira às pessoas pagarem menos. Queria também perguntar em relação ao IMI, a eliminação... Tudo isto é referente a 2019. Todas as comparações que eu faço, o ponto zero é o 2019. Em relação à eliminação ao adicional ao IMI, ao imposto mortável, queria também perceber, porque isto está aqui enquadrado num contexto de classe média, este imposto refere-se ao património acima de 600 mil euros. Sim. Isso parece que é um imposto... Sim, esse não é, não, esse tem razão, esse não é propriamente classe média, mas esse é um imposto que não faz sentido nenhum. Isso é um imposto que é, digamos, ir tirar às câmaras municipais na prática para dar ao Estado, porque se em vez de haver um adicional ao IMI aumentassem as taxas de IMI, a receita ia para os municípios. Por isto, na prática, isto é dinheiro que o Estado Central está a tirar aos municípios e não é correto. Sim, para a classe média não é, isso aí tem razão.
É isso que eu estou a dizer. É uma mexida nos escalões do IRS, nas taxas intermédias, nas taxas do meio, nem nas mais altas, nem nas mais baixas. Por isso eu digo que é para a classe média, porque nós temos de ter consciência, durante todo o período da Troika, quem mais martirizado foi a classe média em Portugal. É a primeira vez que se toma uma medida assumidamente a favor da classe média, que é quem é mais martirizado. Apesar de tudo, os mais desprotegidos foram mais protegidos e bem, e aqueles que têm mais não precisam de ser protegidos. Portanto, por isso optamos para centrar esta menor cobrança de impostos, até 1.200 milhões de euros, nos escalões intermédios. Portanto, pessoas que ganham 1.000 e tal, 2.000 euros, é por aí, não é? Pode ser por desdobramento, pode ser por alteração dos escalões. O que interessa no fim é que a pessoa pague menos, não é? Isso depois é uma questão técnica para o fazer. Já alguma ideia como é que vai ser feito este incentivo fiscal à poupança das famílias? Aquilo que naturalmente todos pensamos em sede de IRC é a taxa liberatória de 28% poder baixar. No entanto, nós temos consciência que isso é insuficiente. Como temos em mente fazê-lo, não deixei de escrever aqui, mas tenho a consciência que para incentivar a poupança das famílias vão ser precisas mais medidas, e eu tive oportunidade também de dizer isso quando apresentei o quadro macroeconómico, ou seja, nós vamos ter, digamos, um pacote, digamos assim, de medidas de incentivo à poupança. Neste caso das famílias, quando eu falo, por exemplo, aqui no IRC, já estou a incentivar a poupança das empresas. Por exemplo, a retenção de lucros e não distribuição de lucros é a poupança das empresas. Quando eu no quadro macroeconómico se prevê ligeiros superávites orçamentais, estou a falar em poupança do Estado, que é sempre um gastador, digamos assim. Portanto, a poupança nacional tem a vertente de famílias, Estado e empresas. Para as famílias, o que está aqui é efetivamente escasso, porque com taxas de juros tão pequeninas, o imposto também, por sua vez, é pequenino e, portanto, não deixo de escrever porque queremos fazer, mas temos de ir mais longe se queremos incentivar a poupança das famílias. A poupança em Portugal está aos níveis mais baixos praticamente de há 60 anos. Está aos níveis do fim dos anos 50, princípio dos anos 60. A poupança das famílias nunca esteve tão baixa. Temos de fazer qualquer coisa por isso. Chegou a admitir a possibilidade em 2016 de criar um imposto para pagar a dívida pública? Isso ainda está em cima da mesa? Eu não, nunca admiti a possibilidade de criar um imposto para pagar a dívida. Não. Ouvi essa ideia em Portugal na altura da Troika, mas eu nunca... Ouvi essa ideia, mas eu nunca a defendi. Em relação ainda aqui à redução gradual do IRC, já explicou como é que ele será feito gradualmente, mas eu queria perguntar como é que vai compensar esta perda de 1.600 milhões de euros. O gradualmente até é muito claro. Hoje é 21%, em 2020 é 19%, em 2021 é 17% e fica 17% para o resto da legislatura. Aqui não há uma perda. Agradeço-lhe a pergunta porque permite-me voltar a explicar. Quando a economia cresce, obviamente que a receita do Estado cresce. Por isso é que quando a economia decresce, o orçamento entra em depressão, porque recebe menos. Portanto, as pessoas pagam mais impostos porque também ganham mais e porque há mais transações e a economia é mais forte, não é? Portanto, a margem que o crescimento económico dá é uma margem que qualquer governo tem à sua disposição. Todos os governos têm à sua disposição a margem de crescimento. Aquilo que este governo fez, por exemplo, com as margens de crescimento dos últimos 4 anos, foi gastar, aumentar a despesa corrente de uma forma muito para lá daquilo que nós entendemos como razoável. Foi isso que fez. Aquilo que nós estamos a dizer é que as margens decorrentes do crescimento, as margens orçamentais decorrentes do crescimento, se nós ganharmos as eleições, serão utilizadas de forma diferente. E uma parte dela é utilizada em redução da carga fiscal. Portanto, a sua pergunta, onde vamos buscar os 1.600, nem é os 1.600, é os 3,7 mil milhões, que é isto tudo somado, vamos buscar às margens decorrentes do crescimento económico. E não vamos só aqui, eu também anunciei um aumento do investimento público por um igual montante de 3,7, está já o dobro disto. Também há margem decorrente do crescimento económico. E ainda falta mais, ainda sobra mais. É uma questão isto são opções políticas. Essa margem de crescimento existirá sempre. Um bocadinho maior, um bocadinho menor em função do quadro macroeconómico, existirá sempre. Cada partido deve dizer o que vai fazer com ela. O PS já diz, comigo a carga fiscal nunca descerá.
Portanto, vai utilizar de outra forma que não na redução da carga fiscal. Nós estamos a dizer que vamos utilizar de diversas formas, mas uma parte substancial é para reduzir a carga fiscal, que em Portugal nunca atingiu o patamar que hoje temos. Nunca os portugueses pagaram tantos impostos. E aquilo que eu tenho dito, e acho que muita gente diz, tem de haver um momento em que se ponha um ponto final. A carga fiscal que nós estamos a reduzir é de 34,9% para 33,3% do produto. Não é nada de extraordinário. É significativo, mas agora é uma trajetória ao contrário. Os impostos têm de começar a descer, não é continuar a subir. É isto. É uma forma também de ir buscar a grande fatia do eleitorado da classe média, da classe média. Não sei. Isso depois as eleições dirão. Aquilo que nós estamos aqui a escrever é aquilo que nós entendemos que é imperioso fazer em sede de política fiscal. Ou seja, uma estratégia de crescimento assente nas exportações e no investimento, tendente àquilo que qualquer política económica tem de fazer. Garantir, ou procurar garantir, que no futuro os portugueses tenham melhores empregos. Repare que eu até nem estou a dizer mais empregos, porque a taxa de desemprego até está bem. Melhores empregos, com melhores salários. Para isso temos de construir uma economia que seja competitiva lá fora, que produza bens transacionáveis, bens que se transacionam no mercado, não bens não transacionáveis. Uma economia assente no crescimento do imobiliário não garante isso, por exemplo, que foi os erros da nossa economia antes. Portanto, nós temos de ter um modelo de crescimento diferente daquele que temos tido. Para isso precisamos das empresas, designadamente as pequenas e médias empresas. Este governo, ou particularmente esta solução parlamentar de governo, assente no Bloco de Esquerda e no PC, jamais pode fazer isto, porque o PC e o Bloco de Esquerda, e grande parte do PS também, olham para isto e dizem, se calhar, que isto é dirigido ao grande capital, ou coisa assim qualquer, não sei, alguma coisa do género irão dizer. Isto não é para grande capital nenhum, é para as pequenas e médias empresas. Já o disseram, e eu ia precisamente perguntar isso ainda. Sim. Relativamente ao Partido Comunista, eu ouvi isso e fiquei um bocado boca aberta, porque para a experiência que eles têm, e o secretário-geral do PCP é um homem muito experiente, como é que ele vai criticar as medidas que ainda não eram conhecidas? Eu só tinha anunciado uma redução da carga fiscal, até podia ser tudo em IRS, por exemplo. Portanto, isso é engraçado como é que ele foi criticar aquilo que ainda não conhecia. Quanto ao Partido Socialista, não faz sentido nenhum o comentário que não é bem o PS, que um deputado do PS fez, porque ele raciocina na base de vai reduzir a receita fiscal. Se nós reduzíssemos a receita fiscal, quer dizer, então aí havia uma quebra de impostos completamente louca, como nunca tinha havido em Portugal. Isso é absolutamente impossível, isso não existe, isso desequilibrava o orçamento completamente, porque o nosso quadro macroeconómico prevê também que todos os anos o orçamento de Estado não tenha déficit, mas tenha superávit. Superávit pequenino, 0,5% do PIB, mas ligeiros superávites. E tudo isto está lá no quadro macroeconómico, tudo isto é equilibrado, não é? Se o seu salário subir de 1.000 para 2.000 euros, tem uma margem muito maior. Se eu lhe perguntar de onde é que vem a nova despesa que está a fazer, responde-me dessa maneira. Em macroeconomia, a mesma resposta é do crescimento económico que vai haver, que houve nestes 4 anos, e vai continuar a haver, particularmente depois no 3º e 4º ano da legislatura, onde estas medidas que aqui estamos a anunciar, particularmente em sede IRC, deverão ter o seu efeito em termos de crescimento do investimento e em dinamismo da economia. Isso é só otimismo, se é só otimismo nesse crescimento que prevê, que é mais otimista até do que algumas medidas do programa de estabilidade do governo, se não se confirmar? Não é, para já o quadro não é muito otimista. O quadro está sempre na esfera de crescimentos reais de pouco acima de 2%. O nosso quadro macroeconómico é pouco mais otimista, ele nem é mais otimista do que é, por exemplo, o cenário do Conselho das Finanças Públicas. Agora, o que o nosso tem, que o Conselho das Finanças Públicas não tem, é depois a introdução destas nossas medidas que têm um efeito óbvio. Isto tem efeito. Não se tomam estas medidas, elas não deixam de ter efeito. E, portanto, o nosso quadro não é uma coisa muito otimista. Crescimentos entre 2% e 2,7%, né, 2,2% e tal, até aos 2,7% reais, não é uma coisa extraordinariamente otimista. Porque se é uma coisa muito otimista, aquilo que acontece é que eu agora anunciava isto tudo em dobro
E depois amanhã chegava ao governo, dizia que eu era igual aos outros. É por isso que isto não é otimista, é realista. A sua pergunta também é boa, ou seja, e se nós chegarmos a meio da legislatura e houver um problema com a economia internacional, que nós não dominamos, mas importamos automaticamente esse menor crescimento? É assim, com aquilo que o Partido Socialista fez e vai continuar a fazer, ou seja, aplicar estas margens em mais despesa pública, se nós tivermos um problema económico europeu ou mundial que afeta a nossa economia, o que é que o PS fará se for o governo? Tem de cortar a despesa. Foi exatamente o que se fez no tempo da Troika. Teve de se cortar despesa. Se eu aqui estou a dizer que a nossa despesa também cresce 2%, no PS cresce 4%, no nosso caso cresce 2%, a inflação é 1,5%, cresce um bocadinho acima da inflação. Mas se eu estou a assentar parte da utilização das margens na redução da carga fiscal, no limite, se eu tiver problemas, não tenho que cortar às pessoas a despesa ou se ajustar e calibrar na redução da carga fiscal, que pode ser menor. Está a ver? Portanto, até aí, a flexibilidade é muito melhor quando nós utilizamos parte da margem orçamental para reduzir impostos do que pegar na margem orçamental e gastar cada vez mais. Se me permitem, uma questão extra-conferência. Não, esta conferência nem pergunte, porque que é para não dizer que eu não respondo àquilo que vai perguntar. Eu hoje não respondo a nada que não seja sobre os impostos, que eu penso que é suficientemente importante para eu concentrar tudo aqui. Agradeço nem pergunta, que é para não dizer não respondeu a esta. Não sei qual era a pergunta, mas é esta a ideia.